Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas aqui da Voz da América. Falo-vos a partir de Alexandria, em Virgínia, porque ainda continuamos a observar as normas de confinamento, isto para evitar a contaminação pelo coronavírus, o vírus que causa a Covid-19. Eu sou o Amâncio Miguel e estarei convosco nos próximos 30 minutos com notícias dos países de língua portuguesa e não só, e também notícias aqui dos Estados Unidos. Para começar, vou partilhar alguns dos títulos que nós iremos destacar. Aqui dos Estados Unidos, por exemplo, a Casa Branca quer impedir o lançamento do livro do antigo conselheiro de segurança de Donald Trump. Em Cabo Verde, empresário colombiano apontado como agente do governo da Venezuela é ouvido hoje no tribunal. Este empresário está detido naquele país. Em Angola, portadores do VIH-Sida ameaçam fazer greve, ou melhor, protestar por falta de medicamentos. Em Moçambique, ambientalistas exigem a retirada da França de projetos de gás na província de Cabo Delgado. Guiné-Bissau, Supremo Tribunal de Justiça não decide contencioso presidencial. Vamos ter outra notícia de Angola que dá conta que ativistas foram libertados no Kwanza Sul. Vamos para já começar a nossa ronda de notícias em Cabo Verde. O empresário colombiano Alex Saab, acusado de crimes de lavagem de dinheiro pelos Estados Unidos e detido em Cabo Verde na passada sexta-feira, deve ser ouvido hoje pelo Tribunal de Relação de São Vicente, na ilha para onde foi transferido depois de um tribunal da Ilha do Sal ter decretado a sua prisão preventiva. Saab, apontado pelo governo da Venezuela como seu agente que estava em viagem para o Irão para negociar o fornecimento de medicamentos e alimentos para o país, tem um pedido de extradição dos Estados Unidos. O advogado de defesa, Pinto Monteiro, disse à Voz da América que, ao contrário do que se referiu o Procurador-Geral da República, José Landi, ele não foi detido por ter o nome na página vermelha da Interpol, mas por, e cito, interferências outras. Pinto Monteiro confirmou que o empresário foi detido a 12 quando o nome dele apareceu na lista no dia seguinte, dia 13, o que, segundo ele, pressupõe que existia já um pedido de extradição feito pelos Estados Unidos. A defesa aguarda que Alex Saab seja ouvido para definir uma estratégia no momento em que se fala de muitas pressões sobre o governo de Cabo Verde. Nós temos na nossa página da internet mais notícias sobre a prisão deste empresário da Colômbia a pedido dos Estados Unidos em Cabo Verde. Recordar que a nossa página da internet é www.voaportugues.com. As notícias da Voz da América também estão disponíveis aqui no Facebook, onde estamos neste momento ao vivo, no Twitter e também no Instagram. Isto para não esquecer de outra nossa plataforma que estamos presentes, que é o YouTube. Aliás, este também, o Washington Fora de Horas, está presente no YouTube. Vamos continuar com mais notícias. Os dois ativistas detidos na província angolana de Kwanza Sul por participar numa vigília em solidariedade à família de Rodrigues Eduardo, antigo inspetor das finanças assassinado em Luanda, foram libertados no início da noite de ontem. O tribunal impôs a medida de coação de termo de identidade e residência a Gigas de Nascimento e Katumbila Wassala. Eles foram detidos pela polícia às 8 horas do dia 12 e levados para o Comando Municipal da Polícia Nacional de Wakukungu. A morte do inspetor na província de Kwanza Sul ocorreu numa altura em que a Procuradoria-Geral da República confirmou a abertura de um processo de inquérito relacionado com o aluguer de 2 viaturas para os vice-governadores daquela província, avaliado em 191 mil kwanzas por dia, por um período de 1 ano, ou seja, mais de $300 por dia. Entretanto, a Procuradoria da República do Kwanza Sul disse não haver qualquer ligação entre o assassinato em Luanda do inspetor das finanças e a investigação. A Voz da América contactou o governador da província do Kwanza Sul, Job Capapinha, que, sem gravar entrevista, disse desconhecer qualquer detenção envolvendo o seu nome.
Continuamos a falar de Angola, desde já agradecer a participação dos nossos amigos aqui através do Facebook, que dão as suas reações às notícias. Daqui a pouco já falo convosco, mas já agora continuo com mais notícias de Angola. Portadores de VIH-Sida em Angola ameaçam sair à rua para protestar contra a falta de medicamentos antirretrovirais no país, sobretudo para o tratamento da chamada segunda linha. Este alerta foi feito hoje pelo presidente da Organização Não Governamental Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA e Grandes Endemias, que é a ANASO, António Coelho, que diz estar preocupado com a situação porque um grande número de pessoas está sem os antirretrovirais. Na semana passada, a Ministra da Saúde, Silvia Lutocuta, reconheceu a falta de alguns fármacos que justificou com dificuldades no mercado internacional devido à nova pandemia, que é do novo coronavírus que provoca a Covid-19. Entretanto, António Coelho disse entender que, havendo dinheiro para lutar contra a Covid-19, também deve haver dinheiro para lutar contra a SIDA, contra a malária e contra a tuberculose. Por seu lado, o representante do Unicida, uma unidade de coordenação da SIDA das Nações Unidas em Angola, Michel Kouakou, disse hoje que a questão da ruptura de estoque de antirretrovirais de segunda linha no país é um problema real, mas garantiu que a organização e o governo angolano trabalham para a resolução deste problema. Vamos agora ver os nossos amigos que nos acompanham aqui no Facebook. Por uma razão qualquer, deixei as letras do meu telelé muito pequeninas, o que vai me provocar vai me obrigar a colocar o assistente da vista, que são os óculos. Denise Alves diz que assiste Maputo. Mayra La Salete está aqui, algures em Virgínia, a seguir o Washington fora de horas. Eldilma Bara diz que está diretamente de Natal, no Brasil, acompanhando vocês. Eudino Lu diz Salvoa. Este é um daqueles que tem o selo superfã, mas que às vezes faz de desaparecido. Eu digo o que é que se passa. Aunício da Silva, em Nampula, segue o Washington fora de horas. Também o Sebastião Domingos Simão diz que está a ouvir o Washington fora de horas a partir de Lisboa, Portugal. E o último que vamos fazer referência a ele, nesta ronda, é o Lourenço Moisés Chico, que está ligado a partir de Moçambique, concretamente na província de Nacala Porto é onde ele está. Diz que a sua província lidera neste momento, infelizmente, os casos da Covid-19. A província de Nampula que tem mais casos neste momento em relação aos casos ativos, numa altura que Moçambique já ultrapassa os 600 casos. A última, da Edilma Bara, diz que gostaria de saber se a população de África dispõe de um medicamento que está a ser usado. Vamos ver se os outros amigos aqui no Facebook reagem a esta questão colocada pela Edilma Bara. Vou voltar para já às notícias, mas antes mesmo de falar das notícias, a próxima notícia é de Moçambique. Deixa partilhar aqui que nesta sexta-feira, 19 de junho, o Angola Fala Só tem ao microfone o ativista Mbaza Hamza, em angolano, e há 5 anos o grupo de ativistas angolanos 15 mais 2 foi preso em Luanda quando participava de uma reunião que falava sobre métodos pacíficos de protesto. Estes ativistas foram presos e julgados por vários crimes. Este mês marca o 5º aniversário da detenção dos chamados revus. Como está o ativismo em Angola? Esta é uma questão que colocamos. A outra, há mais liberdade de expressão e pensamento crítico? É outra questão que colocamos e teremos também esta questão e outras colocadas pelos nossos amigos para o ativista Mbaza Hamza, que estará conosco na sexta-feira. Recordar que, por causa do novo coronavírus, o nosso programa é gravado, daí que seja importante a vossa participação, a sua participação. Vamos já ser mais diretos através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908 652 4584. Vale a pena repetir. +1 908 653 4584. Mais adiante voltaremos a apresentar este número do WhatsApp da Voz da América. Vamos continuar com mais notícias e agora vamos a Moçambique. Organizações de defesa do ambiente
exigem a retirada do grupo, ou melhor, do Estado francês, bancos e empresas de combustíveis fósseis de projetos de hidrocarbonetos no norte de Moçambique por causa do seu potencial de desgraçar a população, promover a corrupção e destruir o planeta. No relatório do Eldorado do Gás ao Caos, quando a França empurra Moçambique para a armadilha do gás, as organizações de Justiça Ambiental de Moçambique, Amigos da Terra de França e Amigos da Terra Internacional denunciam o esforço das autoridades públicas francesas para garantir a sua economia, banqueiros, indústria de combustíveis fósseis e armamento que sejam os maiores beneficiários da exploração do gás no norte de Moçambique. Estas três organizações dizem que os bancos BNP Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole e o gigante de combustíveis Total são alguns dos maiores beneficiários dos impactos devastadores da indústria na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. O investimento naquela região, com uma das principais reservas mundiais de gás natural liquefeito, é estimado em pelo menos 60 mil milhões de dólares, algo jamais visto na África subsaariana. Para sua materialização, milhares de residentes de Palma, por exemplo, foram transferidos para outras zonas num processo criticado por vários ativistas. As comunidades estão sendo roubadas de suas terras, acesso ao mar e meios de subsistência, lê-se no relatório que cita uma idosa daquela região afirmando que deram uma casa, mas não tem terreno para produzir o que seja e suprir as minhas necessidades. Consideram suficientes os 2 sacos de arroz que me deram? Pensarão eles que isso me satisfaz? Diz a idosa citada no relatório destas 3 organizações. No que toca ao ambiente, o estudo alerta que os projetos de gás em curso em Cabo Delgado têm o potencial de emitir o equivalente a 7 anos de emissões de gases de efeito de estufa da França e 49 vezes as emissões anuais de Moçambique. E diz também que, em contradição com as propostas do presidente Emmanuel Macron, que prometeu ajudar Moçambique a não se tornar dependente da exploração das suas jazidas de gás, a França empurra o país para a armadilha de gás, tudo em nome dos interesses económicos dos seus industriais de energia e dos seus banqueiros. E diz que, para acabar com a hipocrisia, o governo francês deve pôr fim à diplomacia do caos que serve à indústria de carbonetos e do armamento, pedem os autores deste relatório. Qual é que é a sua opinião em relação à posição destas 3 organizações que pedem a retirada da França do setor de hidrocarbonetos no norte de Moçambique? Continuando em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi prometeu ontem que jovens militares afetos a operações de combate aos ataques em Manica e Sofala, assim como o terrorismo em Cabo Delgado, terão subsídio para sua entrega à causa da nação. Esta é uma notícia publicada e citamos no jornal O País. Esta promessa foi feita pelo presidente Filipe Nyusi, que também prometeu outra subvenção a ser atribuída aos profissionais de saúde na linha de frente na prevenção e combate ao novo coronavírus. Nyusi tornou pública esta informação ontem, terça-feira, a partir de Moeda, em Cabo Delgado, onde dirigiu as cerimônias do dia de massacre de Moeda, e também não deu pormenores em relação a esta questão, os subsídios para os militares e também os subsídios para os profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à Covid-19. Nos próximos minutos também iremos ter a atualização sobre a Covid-19 no mundo. Vamos para já à Guiné-Bissau. O Supremo Tribunal da Justiça deste país abortou a apreciação do recurso do contencioso eleitoral em relação às eleições presidenciais de 2019, depois do vice-presidente daquela instância judicial ter suspendido a sessão e abandonado a sala por falta de acordo na elaboração da ata. Perante esta situação, o plenário ficou inviabilizado porque trata-se de um órgão colegial que só pode funcionar presidido pelo presidente ou vice-presidente. Consequentemente, a apreciação do projeto do acórdão previamente distribuído aos juízes conselheiros fica abortada, refere a ata da reunião que foi divulgada à imprensa. A plenária do Supremo Tribunal de Justiça foi convocada para a passada sexta-feira para analisar o recurso do contencioso eleitoral apresentado por Domingos Simões Pereira, candidato dado como derrotado nas presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau. Na sequência daquele anúncio, os advogados da candidatura de Domingos Simões Pereira
apresentaram vários incidentes relacionados com a fiscalização da constitucionalidade e impedimento de juízes conselheiros e nulidade da convocatória. O Supremo Tribunal de Justiça tinha remetido uma posição sobre o contencioso eleitoral para quando fossem ultrapassadas as circunstâncias que determinaram o estado de emergência no país, declarado no âmbito do combate à pandemia da Covid-19, provocada pelo coronavírus, e em vigor até o dia 25 deste mês. Mais um contacto com os nossos amigos no Facebook. Djalma Leonildo Barcelos segue-nos a partir do Rio de Janeiro, no Brasil. Amédi das Neves está ligado a partir de São Tomé e Príncipe, país que passa para o estado de calamidade e vai começar a levantar algumas restrições decretadas no estado de emergência no combate à Covid-19. Sebastião Fernandes Saavedra. O Vanilson David diz bom dia, está ligado a partir do São Paulo, no Brasil. E também o Daniel Dadi, que está em Cabinda, Angola. Como é que está a Cabinda, nosso amigo Daniel Dadi? Como é que está o combate à pandemia da Covid-19 neste lado de Angola? O Amidas Neves diz que está concretamente em São Tomé e Príncipe, mas faz questão de dizer que está no distrito de Lembá. O último é o Sen Xandi, que está ligado a partir de Maputo, Moçambique. Vamos voltar às notícias. Na próxima sexta-feira, Angola Fala Só tem como convidado o ativista Mbaza Hamza. Temos algumas questões para já. Como está o ativismo em Angola? Haverá mais liberdade de expressão e pensamento crítico? Envie também as suas questões para o WhatsApp da Voz da América, mais 908-653-4584. 908-652-4584, o WhatsApp da Voz da América. As autoridades da província angolana do Kwanza Norte reforçam medidas de segurança com o registro de 3 casos da Covid-19 naquela província. 2 empresários estrangeiros e um angolano infectados constam dos 191 amostras recolhidas naquela cidade entre abril deste ano e junho deste ano, concretamente, como precisou hoje a diretora do Gabinete Provincial da Saúde, Maria Filomena Wilson. Nas próximas horas desembarca em Dalatando uma equipa de especialistas do Ministério da Saúde para trasladar os 3 pacientes e iniciar o trabalho de pesquisa ativa junto de contactos daquelas pessoas infectadas. Angola registrou até agora 148 casos positivos, 6 óbitos, 64 recuperados, 78 ativos e 83 de transmissão local. Em Moçambique, a Conferência Episcopal considera que a pandemia da Covid-19 vai provocar uma crise social profunda, agravando a pobreza entre a população. A nota pastoral divulgada hoje, após a primeira sessão ordinária do organismo, alerta que a pobreza aumentará e as famílias vão enfrentar várias carências. A Conferência Episcopal assinala que Moçambique está a viver uma recessão económica grave com consequências sociais drásticas. Estamos já a apresentar aqui na Voz da América este nosso Washington Fora de Horas e por estar a trabalhar em casa temos algumas pessoas que a qualquer momento batem à porta e vou fazer tudo para que não haja perturbação. Continuamos a fazer a nossa transmissão. Recordar que em termos de transmissão o país registrou, estamos a falar isto de Moçambique, registrou até ontem 638 doentes infectados e 4 mortos. A Guiné-Bissau é o país lusófono em África com mais casos, com 1.482 e 15 vítimas mortais. Cabo Verde tem 782 infecções e 7 mortos e São Tomé e Príncipe contabiliza 671 casos e 12 mortos. Em todo o continente há 6.999 mortes e cerca de 259 mil casos. Este, o nosso Washington Fora de Horas. Recordar que em termos de Angola Fala Só, teremos como convidado nesta sexta-feira o Mbaza
Hamza, que vai falar sobre a situação dos direitos humanos no país. Notícias agora dos Estados Unidos. O Ministério da Justiça processou ontem o antigo conselheiro da Segurança Nacional, John Bolton, e pediu o adiamento da publicação de um livro que, segundo a Casa Branca, contém informações secretas. A ação civil, que deu entrada no Tribunal Federal de Washington, segue avisos do presidente Donald Trump de que Bolton podia enfrentar um problema criminal se não suspendesse os planos de publicação do livro prevista para a próxima semana. A queixa é o último incidente numa relação conflituosa entre Donald Trump e John Bolton, forçado a abandonar a Casa Branca em setembro de 2019, após repetidos diferendos sobre questões de segurança nacional. Noutras notícias, o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas realiza hoje uma reunião em Genebra, na qual vai discutir o racismo e a brutalidade policial aqui nos Estados Unidos, a pedido de vários países africanos. Antes do início do encontro, o embaixador americano nas Nações Unidas, em Genebra, emitiu um comunicado no qual diz que os Estados Unidos lutam contra a discriminação racial e estão a implementar reformas policiais após o assassinato do afro-americano George Floyd, mas outros países devem mostrar o mesmo nível de abertura. Os 2 aeroportos de Pequim cancelaram mais de 1.000 voos nesta quarta-feira após o surgimento de casos da Covid-19 naquela cidade. As autoridades pediram aos moradores de Pequim que evitem viagens não essenciais para fora da cidade e ordenaram o encerramento de algumas escolas de ensino fundamental e secundárias. Várias cidades começaram a impor a quarentena obrigatória a todos os viajantes da capital chinesa. Antes de passarmos para os trendings, dizer que a cerimónia de premiação do Oscar de 2021 foi adiada de fevereiro para abril em razão da pandemia do novo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. E agora, antes de chegarmos ao final, vamos ver o que é que está trending nas nossas redes sociais. No Instagram, por exemplo, mas creio que saltei uma coisinha. Saltei o Twitter, é verdade. No Twitter, desde o final do dia de ontem, que o assunto mais popular é Índia versus China, depois de tropas de ambos países se terem confrontado no dia 15 para 16 de junho. Nesse confronto, 20 soldados indianos perderam a vida, segundo fontes do governo, a agência Asian News International. Os confrontos deram-se em Galwan Valley e Ladakh. Segundo aquela agência de notícias, esta não foi a primeira vez que houve mortes em 45 anos de tensões entre a China e a Índia. No Instagram, de uma forma geral, entre o Facebook, Twitter e Instagram, há um assunto trending comum a todas estas plataformas das redes sociais. O tema envolve o pastor evangélico americano Louis Giglio, de Atlanta. O Washington Post publicou uma imagem que diz: pastor de uma mega igreja de Atlanta cria turbulência depois de dizer que a escravatura é bênção dos brancos. As palavras são do pastor Giglio, que sugeriu que o privilégio branco poderia ser substituído por bênção branca. O pastor proferiu essas palavras no domingo passado, num evento gravado sobre a raça na América. Ele veio depois dizer que foi uma pobre escolha de palavras. A publicação do Washington Post tem mais de 1.000 comentários e mais de 11.000 gostos. No Google dominam as pesquisas, está o rapper americano J. Cole, um rapper criado na Carolina do Norte, que acabou de lançar uma nova música e, para não variar, mais uma vez, ele conseguiu chamar a atenção de toda a gente. A nova música chama-se Snow on the Bluff e tem uma forte crítica à justiça social, às dificuldades e à vida nos guetos. Por fim, no YouTube, o videoclipe da música Trolleys, de 6ix9ine, com participação de Nicki Minaj, continua a liderar os vídeos de música mais vistos na plataforma. E no nosso site da Voz da América, não se esqueça que é o www.voaportugues.com. O artigo mais visto nas últimas 24 horas é sobre Cabo Verde, que está sob fogo cruzado entre os Estados Unidos e a Venezuela,
depois de Alex Saab, um sócio do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ter sido preso no aeroporto da Ilha do Sal, portanto, em Cabo Verde. Saab é procurado pela Interpol. Angola Fala Só, próxima sexta-feira, dia 19. O nosso convidado é Mbaza Hamza. Amigos, fizemos assim mais um Washington Fora de Horas. Eu sou o Amais Miguel. Promessa de voltar para mais um Washington Fora de Horas para a semana, mas amanhã o Washington Fora de Horas vai continuar. Sexta-feira também vai continuar. Um grande abraço. Continuação de uma ótima quarta-feira. Bom dia.